Hoje está na minha mesa um notebook gamer. Aqui é o Acer Nitro V15, a versão com i7 13620H, RTX 4050, 16 GB de RAM DDR5 e 500 GB de SSD. A gente vai fazer um unboxing, vai fazer testes e bora ver como é que ele se sai tanto em jogos quanto em produtividade. Esse notebook aqui foi emprestado de um amigo meu, ele comprou e antes que pudesse abrir, testar, ele já trouxe aqui na minha casa para que eu pudesse fazer o vídeo para vocês. Então obrigado aí, Davi, e vamos lá para o unboxing. Aqui veio o carregador dele, que inclusive é grandinho, mas não está muito diferente dos padrões que tem por aí hoje em dia. Veio o manual com as configurações básicas dele. E esse envelope que eu creio que seja driver, não sei, vou dar uma olhada aqui. Talvez a garantia. É adesivos. Sim, não sei muito quem está muito interessado nos adesivos não, mas enfim. Aqui que está a garantia, ó. Aqui que está a garantia do produto. Então é isso, garantia, manual e o notebook em si. Deixa eu abrir para ver como é que é dentro, o teclado. Aqui na parte interna dele tem Nitro V15, conexão wireless, DDR5, Thunderbolt 4, HDMI 2.1. E aqui do outro lado a gente tem o sticker i7 e RTX. E é isso. É uma construção relativamente simples. Pelo que eu tô vendo aqui, todo de plástico. Uma coisa que o pessoal critica muito é essa saída de ar, que teoricamente joga o ar quente aqui em cima do monitor. Mas não sei, né? Porque tem saída de ar aqui atrás também. Tem na lateral, tem na parte traseira. Então não sei até que ponto realmente prejudica o monitor. Quanto às entradas, aqui pelo lado direito a gente tem entrada para fone de ouvido e também conector de headphone, aquela unificada. A gente tem entrada USB 3.2, aqui é USB-A. Do outro lado a gente tem aqui Thunderbolt 4 com entrada USB-C. A gente tem duas entradas USB-A 3.2 também. Tem a saída de vídeo HDMI e também a saída RJ45 para a internet. Além, é claro, da entrada para você colocar o carregador. O notebook não é muito pesado. Gostei do peso dele. Mas como vocês podem ver no vídeo, já tá cheio de marca de dedo aqui que eu tava usando. O que é um ponto negativo, né? Porque significa que marca bastante. Mesmo com pouco tempo de uso, já tá aqui bastante marcado. Dá pra ver, ó. Tudo bem que tá um calor danado aqui em Teresina e eu tô num estúdio que não tem ar-condicionado. Então eu tô suando bastante. Mas mesmo assim, ó, pouco tempo já tá todo marcado de dedo aqui. Eu vou aproveitar que a gente já tá aqui e abrir a traseira do notebook. Pronto. E é assim que é o notebook por dentro. Vocês podem ver que realmente a memória é um módulo aqui GDDR5, tem o espaço para colocar um segundo módulo. Aqui tem o módulo Wi-Fi dele, tem uma entrada para um segundo SSD NVMe. Então você pode tanto trocar os dois, quanto colocar só um adicional. E as memórias também. Então, em termos de upgrade, esse notebook tá me parecendo bem interessante. Dá para trocar duas memórias, dá para trocar os dois SSDs, dá para trocar o módulo de Wi-Fi. Bora fechar ele aqui para começar a testar em jogos, que eu sei que é o que vocês realmente querem ver.
Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que essa versão do Aeternito V15 vem com Linux Guta. Em termos de aparência, até que ele não difere tanto de uma experiência Windows, mas é uma distro de Linux que é meio xoxa, meio capenga. Não tem sequer uma loja para que o usuário leigo possa baixar programas, por exemplo. A real é que legalmente, para poder vender o aparelho, aí você precisa colocar um sistema operacional e meteram esse tal de Guta já sabendo que todo mundo vai formatar e colocar o Windows. Mas pô, pelo menos podia ser uma distro de Linux mais competente, né? E não essa porqueira desse tal de Guta. De qualquer forma, peguei meu pendrive, abri o Rufus, que é um programinha para criar pendrive de instalação, e coloquei nele a versão mais recente do Windows baixada diretamente do site da Microsoft. Que inclusive é algo que eu recomendo você fazer, em vez de baixar em site aleatório que pode ter um Windows todo bichado. Só que na hora de instalar o Windows de fato, deu esse erro aí que tá na tela. A instalação não dá suporte à configuração ou instalação em discos conectados por meio de uma porta USB IEEE 1394. Na prática, isso quer dizer que não está aparecendo o SSD interno do notebook na hora de selecionar o dispositivo de instalação do Windows. Mas não se preocupe se você também se deparou com isso, porque a solução é bem simples. Você entra na BIOS apertando F2 durante a inicialização do notebook, vai até a aba Main, nessa lateral aqui, e aperta Ctrl S para aparecer mais opções de configuração da BIOS. No caso aqui, você vai desativar VMD Controller e depois salvar a mudança na aba Exit. Feito isso, a instalação do Windows passa a ocorrer normalmente. Não faço a menor ideia de por que isso ocorre, mas enfim, pelo menos a solução não é muito complicada. Mas eu vou aproveitar esse momento aqui para deixar meus links da GVGMAL na descrição do vídeo e falar para vocês isso. A GVGMAL é a patrocinadora aqui do canal há muito tempo e eu recomendo você comprar principalmente chave do Windows lá no site deles porque tem um preço muito bom. Usando o cupom AGR que dá 25% de desconto, a chave do Windows 10 Pro tá saindo por R$ 98,00 e a do Windows 11 Pro R$ 142. Lembrando que você pode usar a chave do 10 Pro para ativar o 11 Pro e economiza assim até uma graninha a mais. Como a gente formatou o computador, o notebook, ele vai estar sem driver nenhum, inclusive sem driver de rede wireless para você se conectar e poder usar ele para baixar drivers, né? Em algumas situações as pessoas não vão ter cabo de internet para conectar. Eu optei aqui por vir para o meu computador principal e baixar os drivers nele, colocar no pendrive e trazer aqui para o notebook. Eu entrei no Google, escrevi Aeternito V15 Drivers e na segunda opção apareceu o modelo exato do notebook aqui. E quando eu cliquei para abrir, veio para essa página que já estava aqui, o Windows 11 64 bits e os drivers para baixar. Eu recomendo assim, se você tiver com muita pressa, baixa logo o driver wireless que está lá embaixo, tá aqui ó, o wireless. Você baixa ele, bota no pendrive, coloca no seu notebook, aí ele vai poder se conectar no Wi-Fi, né? E aí você baixa os drivers diretamente por ele. Mas se você já se deu o trabalho de vir para outro computador, baixa logo todos os drivers, vai. Enfim, com Windows e drivers instalados, finalmente é hora de testar o Nitro V15. Fiz um teste simples com SSD no Crystal Disk Mark e ele atingiu o máximo de 5.284 MB por segundo de leitura e 4.759 de escrita. Durante esse período do teste de escrita, ele deu uma esquentada considerável, atingindo 72 graus, o que é um pouco quente, mas dentro do especificado pela fabricante. Eu queria ter tido mais tempo para colocar um dissipador de calor, ver se afeta a temperatura, mas infelizmente não deu. No Cinebench R23, a pontuação no multicore foi de 13.140 depois de 10 minutos. Vale frisar que a CPU atingiu 100 graus logo cedo e por isso diminuiu muito o clock durante a maior parte do teste. Infelizmente, a CPU aqui fica muito capada pela capacidade de dissipação térmica do notebook, que não é tão adequada assim, pelo menos não para você ter esse set no desempenho máximo dele. Agora vamos para os testes em jogos, que é o que todo mundo quer ver. Eu sei inclusive que você pulou diretamente para essa parte, não precisa ter vergonha, faz parte. Eu vou começar os testes com jogos competitivos, tanto porque eles estressam mais a CPU e porque muita gente compra aparelhos assim pensando em jogar jogos online com os amigos. E lembrando que os testes são em 1080p, ou seja, Full HD e com Frame Generation desligado, a menos que eu mencione o contrário. Em CS2, no preset baixo, com FSR desligado, a média foi de 271 FPS com 1% low em 113. Para quem não sabe, 1% low é a média dos piores 1% de frames gerados durante o teste. De qualquer forma, CS2 rodou bem, a RTX 4050 ficou sobrando porque a CPU teve que diminuir o clock, aquilo que eu já falei anteriormente no teste do Cinebench R23.
No Deadlock, outro jogo da Valve, esse ainda em beta, uma mistura de baixo com médio e FSR 2 em qualidade, o jogo atingiu a média de 111 FPS e 47 FPS no 1% low. Ou seja, no momento que tá tendo teamfight cheio de coisa acontecendo na tela, o FPS cai bastante, mas isso é normal nesses jogos que tem muito skill na tela. Call of Duty Warzone no PS7 básico e DLSS qualidade fez uma média de 101 FPS e 63 FPS no 1% low. O jogo rodou muito bem, tão bem que eu testei também, ficou aqui repetitivo esse tão bem, né? Mas enfim, também testei no preset extremo com DLSS ainda em qualidade e ficou com 68 FPS de média e 23 de FPS no 1% low. Fortnite no modo desempenho com textura no alto e distância de visão em longe também rodou muito bem, embora tenha tido algumas quedas de FPS em momentos mais intensos. A média de FPS foi 190 e 56 FPS no 1% low. E para finalizar os jogos competitivos, vamos de Valorant. Nunca deixe de impressionar o quanto esse jogo é bem otimizado. Todo jogo podia ser assim. Usando o preset alto, a média foi de 297 FPS e 148 FPS no 1% low. Apesar do i7 capado, até que os jogos rodaram bem, a RTX 4050 ficou ali um pouco sobrando, na verdade ficou muito sobrando em alguns jogos, mas pelo menos foi uma quantidade de FPS bem satisfatória. Então vamos partir agora para testes em jogos mais pesados, para ver agora realmente o limite da RTX 4050 de laptop. Cyberpunk 2077 no preset alto que usa FSR 2 em qualidade, a média foi 73 FPS e 42 FPS no 1% low. Levando em conta o quanto esse jogo é pesado, o resultado foi muito bom. Tão bom que eu resolvi testar no preset Ultra e o jogo fez uma média de 63 FPS e 39 no 1% low. Eu particularmente não sou um fã de frame generation, para mim a imagem fica meio borrada, a latência dos comandos fica meio esquisita, mas por questão de teste e porque eu sei que muitos de vocês vão querer usar, eu também ativei o frame generation no Cyberpunk 2077, ainda no preset Ultra, só que dessa vez com DLSS 4 em qualidade, o que fez com que a média de FPS subisse de 63 para 98 e o 1% low de 39 caiu para 33, ou seja, 1% low, o FPS mais baixo durante o teste ficou pior do que anteriormente. Em God of War 2018, no preset Ultra e DLSS qualidade, a média foi 62 FPS e 42 FPS no 1% low. Para ter uma fluidez melhor, eu preferia diminuir aqui o preset para o alto, mas ainda assim rodou muito bem mesmo no Ultra. Trouxe também aqui um benchmark de toda vez que eu falo o nome desse jogo a galera fica puta, então é sempre chato de falar. Red Dead Redemption 2, que é um jogo que vocês pedem muito. Ali no preset equilibrado e DLSS qualidade, a média foi 60 FPS cravado. Como é um jogo single player, tá perfeito, tá tranquilo de jogar. E para finalizar, Elden Ring, porque sim, porque eu quis trazer esse jogo, e a média foi 58 FPS e 39 FPS no 1% low. O jogo é cravado em 60 FPS pela engine dele, mas a RTX 4050 na maior parte do tempo tava ali entre 75% e 80% de uso, então estava sendo muito bem usada. Algumas observações que eu percebi testando o notebook. A tela é 165 Hz e não 144, como tem na divulgação do produto e até na própria caixa dele. Aí eu não sei se foram só alguns lotes que vieram com essa frequência a mais na tela, ou então se o painel de todas estão vindo 165 Hz. O que eu sei é que esse que eu testei era 165 Hz. Outra coisa que eu percebi é que se eu usasse o plano de energia equilibrado, o frame pacing nos jogos, ou seja, a suavidade entre os frames, ficava comprometido. Então eu tive que criar um plano personalizado de desempenho. Não é muito difícil, você vai em energia na configuração do Windows, na aba da esquerda vai ter criar plano, e você pode usar o plano de alto desempenho como base para ter o notebook sempre no desempenho máximo dele. Isso fez com que a jogatina, principalmente em jogos competitivos, ficasse muito mais suave.
E o barulho, meus amigos, nesse notebook, se prepare, ele realmente é muito barulhento. Não é nem a GPU na verdade é bem fria, mas a CPU, esse set, ele esquenta tanto que eu até falei durante os testes, né, que ele reduz o clock para poder ficar usando normalmente, mas é um arrefecimento de notebook que é muito barulhento. São duas ventoinhas na parte de trás, elas em conjunto ali um do lado do outro, faz muito barulho. O que eu acho desse notebook é que ele tem um desempenho muito limitado, muito capado, não só pela questão da energia dele, da fonte dele, mas pelo sistema de arrefecimento que não é o suficiente, principalmente para dar conta desse set. Mas ainda assim, é um i7 de 13ª geração, é um RTX 4050 e por uma faixa de preço de até R$6.000. Para mim, ainda é um notebook caro, eu acho que tinha que ser ali 5.200, mas vamos ser realistas. O que tá barato de hardware, de tecnologia hoje em dia? E não é só no Brasil que tá caro não, tá no mundo todo. E infelizmente eu acho que a tendência para os próximos meses, talvez até anos, é aumentar com essas guerras tarifárias que a gente está vendo todo dia nos noticiários, nos portais de notícia. Então eu acho que a situação não vai melhorar muito. E levando isso em conta, o notebook entrega um desempenho bacana por esse valor pago, embora seja caro. E é isso, minha opinião é essa. É um notebook muito bom, apesar das limitações dele. Obrigado por assistirem até aqui, obrigado principalmente para os membros do canal que estão aqui do lado, que ajudam o nosso trabalho financeiramente. E considere você também se tornar membro, tanto para me dar uma forcinha aqui para pagar as contas, como também para ter acesso ao nosso servidor do Discord exclusivo para membros. Lá a gente troca ideia, a gente conversa, enfim, assine aí para me dar uma forcinha. Um abração aí para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. E assinem, viu? Se tornem membros do canal.